Bem-vindo a essa aula sobre vivendo um tempo de aceleração no seu casamento. Nesses próximos dias eu quero tratar 3 assuntos com vocês. Primeiro, comunicação. Segundo, intimidade. E no terceiro, nós vamos falar sobre finanças. Tá? São 3 áreas que muitas vezes o casamento está patinando e não avança. E eu quero compartilhar sobre isso contigo hoje. E para falar sobre comunicação, eu quero basear um princípio do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, que diz assim, ó, que o sim de vocês seja sim e o não, não, pois qualquer coisa mais que disserem vem do maligno. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor dê revelação para cada pessoa, cada casal, cada pessoa casada que vai assistir essa aula agora. Que o Senhor dê clareza, em nome de Jesus. Amém. Certamente você já passou por alguma situação de dizer algo e não ser compreendido. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, já passamos por uma situação semelhante. Isso acontece porque, geralmente, a nossa comunicação ela é limitada. Nossa comunicação ela é confusa e, muitas vezes, sem clareza. E por que Jesus ensinou esse princípio básico da comunicação? Sim, sim, não, não. Então, vamos ver quais são as implicações dessa afirmação, princípio de comunicação, baseado no sim, sim e no não, não. Primeiro princípio é fale a verdade. Sabe, quando o Senhor Jesus ele afirmou que o nosso falar ele deve ser embasado num sim ou em um não, o entendimento óbvio e mais elementar é que devemos fugir de toda forma de mentira, tá? Então, mas como é que nós podemos trazer isso para a prática, na verdade? Algumas coisas que nós podemos fazer para trazer isso para a prática. Primeiro, não diga que você está bem quando na verdade você não está nada bem. Dizer que você está bem quando na verdade você não está, isso vai gerar algum tipo de insegurança no seu relacionamento. Não há necessidade de você gritar, de você ser violento, mas deixe claro que você não gostou de algo quando algo te aborreceu. Segundo, rejeite todo tipo de generalizações. Sabe, não use na sua comunicação, afirmações que não são verdadeiras. Que tipo? Você nunca tem tempo. Você sempre faz isso. Você nunca me ouve. Ora, nunca tem tempo, nem dia, porque se pelo menos a pessoa tirou um dia da sua vida para dedicar a você, então o nunca não cabe mais aqui, não é verdade? Então, você nunca está satisfeito, isso é muito generalismo, então não use generalizações porque ela não engloba toda a verdade. Terceiro, não culpe o outro por aquilo que você está sentindo, sabe? Ao invés de dizer ao outro de maneira acusativa, né? Você me fez sentir assim, você me deixou irritado. Não, coloque o eu na frente. Olha, eu estou muito magoado, eu fiquei muito irritado. Não diga você me ofendeu, diga eu me sinto muito ofendido por essa e essa situação, tá? Isso torna a comunicação menos agressiva. Outro princípio, fale o que você não gosta. Simples assim, fale o que você não gosta. Deixe claro, logo no início, aí no seu relacionamento, o que você gosta e o que você não gosta. E por último, cumpra aquilo que você prometeu. Não cumprir aquilo que você prometeu quebra a confiança e atrapalha demais as futuras comunicações entre vocês dois, tá bom? E quebrar confiança é muito difícil de
voltar a ter novamente, a recuperar. Confiança é algo muito difícil de ser recuperado, tá? Outro princípio que nós aprendemos aqui na fala de Jesus: aceite a verdade do outro. Anote isso. Primeiro, fale a verdade. Segundo, aceite a verdade do outro. Todas as vezes que nós não nos contentamos com um sim ou com um não, nós entramos numa esfera muito ruim, uma esfera muito malvada, sabe? Quando a pessoa diz, é isso, ela afirma, mas você diz, prova, diga diante de Deus, você jura, eu não acredito. Então, nunca diga que você sabe o que o outro está pensando, você não é Deus. Você não tem o poder da onisciência para saber o que passa na cabeça de outro, sabe? É muita soberba do homem ou da mulher dizer, eu sei muito bem o que passa na sua cabeça, você não me engana. É verdade que às vezes nós conseguimos prever algumas reações, né, do comportamento do nosso cônjuge, né? É fato isso aí. A vivência leva você a entender algumas reações e a prever algumas reações, sabe? Mas não tem como você viver presumindo, mas também não tem como você viver sem presumir algo. Ninguém é 100% neutro. Não dá para viver 100% neutro. Mas por que você sempre tem que presumir aquilo que é negativo? Então, é muito importante você evitar algo chamado telepatia. Não existe isso, especialmente no casamento. E terceiro princípio também aqui, nas palavras de Jesus, sobre sim, sim e não, não. Aprenda a dizer não. A gente se mete muito em enrascada, porque nós temos dificuldade em dizer não. A Bíblia diz que nosso dizer, a nossa comunicação, deve ser baseado no sim ou não. O sim ou não, ele é completo em si. Nós não precisamos de nenhuma explicação filosófica para explicar um simples não. Às vezes nós estupramos a nossa consciência porque não queremos dizer não para o nosso cônjuge. Sabe, não existe autoridade maior na sua vida do que a sua consciência. Tá? Então, se a sua consciência não permite que você faça algumas coisas, não faça. Tá? Diga não, aprenda a dizer não. Mas existem também pelo menos 3 situações que nós precisamos aprender a falar não. Primeira situação, fale não diante de compromissos que você não pode cumprir. Tá? Às vezes você fica lotado, atolado de coisas para fazer só porque você não conseguiu dizer não. Sabe, não tente dar um jeitinho na coisa. Não tente dar uma reviravolta, sabe? Traçar um plano. Se você não consegue, diga que você não consegue. Se você tiver que pensar muito para encaixar alguma coisa, é melhor dizer não logo de cara. Você não vai conseguir, tá? Então, apenas tente ser alguém que consiga falar não. Outra situação que é muito importante falar não. Fale não para os apelos de consumo. Muitos casais, muitas famílias entram em endividamento desnecessários porque não souberam dizer não para uma promoção. E às vezes era coisa que nem precisava. Que nem a história daquela mulher que chegou com um bode em casa. Ela morava no 7º andar de um condomínio e chegou com um bode. E perguntaram para ela, os filhos, o marido, por que você comprou esse bode? E ela falou bem assim, não sei, estava em promoção, eu aproveitei. Tem gente que se mete numa maior enrascada porque não sabe dizer não para apelos de consumo. Você precisa disso? É necessário na sua casa? Se você não pode responder essas perguntas de maneira clara, então não compre, tá bom? E uma outra situação que você precisa aprender a falar não. Fale não diante do pecado. Mateus 4 diz que Jesus foi tentado pelo diabo 3 vezes. E por final, ele teve que dizer não. E veja como é que termina lá em Mateus capítulo 4, versículo 9. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Sabe, isso é um princípio que você e eu precisamos colocar em prática. Aprender e colocar em prática. Quando a tentação vem,
você e eu precisamos falar não, pelo menos 3 vezes para vencer a tentação. Sabe? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse assim, ó, aprenda a dizer não. Será melhor para você do que aprender latim. Ou seja, se você não diz não, você tem que dar muitas explicações. Você tem que falar muita coisa para se justificar, para se explicar desnecessário. Então, esses princípios aqui, baseado na fala de Jesus sobre sim, sim e não, não, é sobre para resolver conflitos, evitar alguns conflitos. Mas comunicação não é só para resolver conflitos, não é só para DR. Às vezes os casais acham que comunicação no casamento é só para DR, ou seja, para discutir a relação. Sabe, tem hora que é chato, tem hora que cansa. Tem casal que vive discutindo a relação e não resolve. Você já ouviu falar em comunicação profilática? É aquela comunicação que você evita o problema. Você evita a situação antes que ela aconteça. Então, eu quero abordar com você outro aspecto da comunicação que é muito importante e não depende do outro, depende só de você, que é a necessidade de palavras de afirmação. O seu cônjuge precisa ouvir palavras de afirmação e você precisa falar, verbalizar afirmações positivas, tá? Então, por quê? Por quê? Porque nós expressamos amor emocional pelas palavras. É pelas palavras. Mas não é qualquer palavra. Mas são palavras que edificam, que constroem algo bom na vida do outro, na vida do cônjuge. O rei Salomão, em Provérbios, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, o que Salomão... Vamos parafrasear Salomão aqui? A morte e a vida do seu casamento está no poder daquilo que você fala. E se você usar bem as palavras, você vai comer muito bem dos frutos daquilo que você falou. Sabe, muitos casais, eles nunca aprendem isso. O quê? O poder da afirmação. O poder da afirmação verbal mútua. Salomão, ele também diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Há palavras que geram ansiedade e há palavras que geram alegria. Sabe, elogios verbais, expressão de apreciação, são uma das formas mais poderosas de nós comunicarmos amor. Olha, você ficou tão elegante nesse terno, diz a esposa. Olha, você ficou tão bonita nesse vestido, fala o marido. Querido, olha, muito obrigado por você se dispor por lavar a louça para mim essa noite. Nossa, jantar estava uma delícia hoje, querida. Muito obrigado. Olha, você já parou para pensar o que pode acontecer com o clima emocional de um casamento se o marido e a esposa ouvirem mais palavras de afirmação dentro de casa, com mais frequência? Conta-se que uma mulher foi procurar um conselheiro porque ela estava muito nervosa, ela estava inquieta, brava com o marido. Fazia 10 meses que ela estava pedindo para ele pintar o quarto e ele não fazia. E aí ela foi procurar esse conselheiro e ela falou assim: olha, esse final de semana mesmo, ele passou o dia lavando e encerando o carro. E eu cheguei lá assim: muito bonito, né? Você tem tempo para lavar e encerar o carro, para polir o carro, mas não tem tempo para pintar o nosso quarto. E o quarto continua sem pintar. Só que daí, o conselheiro falou bem assim: por que você não começa a elogiar o seu marido por aquilo de bom que ele faz? Tipo, nossa, que carro que ficou bonito, bem limpo, parabéns, meu amor. E ela falou assim: como isso pode ajudar? O conselheiro falou bem assim: eu não sei como isso pode ajudar, mas com certeza vai ajudar. E ela começou a elogiar ele
por aquilo que ele fazia de bom. O resultado? Ele pintou o quarto muito mais rápido do que ela imaginava. Então, palavras de afirmação são poderosas dentro do seu casamento. E existem pelo menos 3 tipos de palavras que você pode usar, que você deve usar dentro do seu casamento. O primeiro tipo são as palavras de encorajamento. Sabe, o verbete encorajar, ele significa inspirar coragem. Inspirar coragem. Você já inspirou coragem no seu cônjuge esta semana? Hoje? Semana passada? Sabe, todos nós passamos por fases muito difíceis na vida. Fases ruins, onde nós não temos ânimo, coragem para avançar nos nossos projetos pessoais, nos nossos sonhos. Nós não temos. Nesses momentos da vida, nós precisamos de palavras de encorajamento. E elas sempre são bem-vindas para nós, sempre. Mas não confunda, meu querido, encorajamento com pressão. Um exemplo aqui, ó. Uma coisa é o marido encorajar a esposa para fazer uma dieta. Outra coisa é ele encorajar. Sabe, ele pressionar a esposa a fazer uma dieta pode soar como uma condenação, uma acusação. Sabe, o encorajamento, ele vem quando a decisão parte da pessoa. Então procure saber o que é importante para o seu cônjuge. Agora, se ela disser bem assim, ó, sabe, meu amor, eu estou pensando em fazer uma dieta, estou pensando em fazer um regime. Aí o marido tem a oportunidade de encorajar a esposa. Ele pode dizer, que maravilha, hein? Sei que você é capaz de começar isso, sabe? Eu sei que você é capaz de treinar nesse negócio aí, mas eu vou te ajudar, sabe? Eu vou investir em você, eu não vou te deixar sozinho. Ou ele pode dizer, o que eu posso fazer para ajudar você nisso aí? Você percebe a diferença? Isso é encorajamento. Outro tipo de palavra que você pode, que você deve usar no seu casamento, são palavras bondosas, tá? Se for falar que ama, fale de maneira bondosa. Sabe, eu amo, quando dito de uma forma bondosa, se torna uma expressão genuína de amor. Experimente dizer eu amo com um ponto de interrogação no final. Eu amo? Certamente esse pequeno sinal, ele vai mudar o sentido da frase. Até o sentimento vai mudar, na verdade. Agora, se você falar também, eu faço questão de lavar a louça para você hoje, à noite. Mas se você falar isso com um tom sombrio, com a cara fechada, sabe, um tom cavernoso, isso será recebido, não vai ser recebido como uma expressão de amor, sabe? Salomão diz, a resposta branda desvia o furor. Então use palavras brandas até quando você estiver com seu cônjuge bravo dentro de casa. Quando o seu cônjuge estiver bravo, deprimido, quando ele disser palavras agressivas, se você optar em permanecer gentil, você não somente deixará de responder de forma agressiva, mas você utilizará também de palavras brandas para com ele, para com seu cônjuge. Então receba o que ele diz como uma comunicação do estado emocional dele, tá? Sabe como é que é o nome disso? Amor maduro, maturidade, inteligência emocional. Então o amor, querido, jamais registra, sabe, erros. Amor não registra erros. Não traga à tona fracassos do passado. Por quê? Porque você e o seu cônjuge não são pessoas perfeitas. Se nós desejamos, se você deseja, se eu desejo, se todo casal desejar um relacionamento maduro, saudável, empático, nós precisamos saber qual é o desejo da pessoa amada. Você entende? Nós precisamos saber qual é o desejo. Então a melhor coisa a se fazer com os fracassos do passado é torná-lo eles simples histórias que passaram. Eles aconteceram sim,
É um fato, sabe? Talvez ainda magoem você, mas se você e o seu cônjuge pediram perdão, decidam viver livres da mágoa. Por quê? Porque perdão não é um sentimento, perdão é um compromisso. Tá entendendo? Então, esse é o segundo tipo de palavra que você precisa usar no seu casamento. Primeiro, são palavras de encorajamento. Segundo, são palavras bondosas. E terceiro, palavras humildes. O amor solicita. Sim, o amor não impõe. Ordem são para os nossos filhos que são imaturos. Talvez crianças ainda. Então, a esposa pode dizer: você poderia limpar o quintal esse final de semana? Sabe, esse é um pedido que pode expressar amor, porque é um pedido. É um pedido. Agora imagine a esposa dizendo: olha, se você não dar um jeito nesse quintal, nesse final de semana, você vai ter que arrumar uma motosserra para cortar as árvores que estão se formando lá. E além do mais, você vai ter que pedir uma licença ambiental para isso. Sabe, isso não expressa amor, isso é uma imposição. Entenda, quando você faz um pedido, anota isso e coloca na porta da sua geladeira. Quando você faz um pedido ao seu cônjuge, você está afirmando as habilidades dele. Você está entendendo? O amor não se desenvolve com intimações. O amor se desenvolve com bondade, com humildade. Então use palavras humildes dentro do seu casamento. Nosso próximo encontro, eu falarei sobre intimidade. Uma coisa tão importante que os casais estão precisando, aumentar o nível de intimidade. Fica na paz, que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, tá bom? Até o nosso próximo encontro.